Grande alegria estar com os amados irmãos. Bom, esta manhã nós já meditamos sobre este tema, amarás. O seminarista Tiago nos trouxe aqui uma reflexão profunda sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? E agora nós iremos meditar na segunda parte desse trecho, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E que Deus possa também falar aos nossos corações, assim como falou aos nossos corações essa manhã. Amém? Então, leamos a palavra do Senhor em Marcos 12. Marcos 12, do 28 ao 34, que diz o seguinte: Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é a principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. Santo Deus, Pai, louvado o seu santo nome. Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor seja o centro e que o Senhor venha transformar as nossas vidas através da palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem uma história, uma narrativa da Grécia Antiga, de um homem chamado Narciso. Narciso era um homem que se julgava ser um homem muito bonito, muito belo. Alguém que olhava para o espelho, vivia se olhando no espelho, no palácio, e ele passava horas e horas e horas com aquilo. Os deuses olharam para ele e disseram: Olha, você está passando do ponto. Então expulsaram ele do palácio, do panteão. Então ele desceu e começou a se olhar no rio. E ele se enxergando no rio, todas as tardes ele ia para o rio. Como ele tinha que ficar se endeusando, ele tinha que ficar se olhando, ele não aguentava ficar sem um espelho. Então ele encontrou o reflexo da água. Então ele ia para o rio, ficava se olhando naquele rio por horas, 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 horas e horas. Um dia Narciso, por se desejar tanto, pulou dentro do rio e se afogou. Ele se endeusou tanto, ele se engrandeceu tanto, ele ficou tão apaixonado por ele mesmo, que ele pulou no rio e se afogou. E aí conta a história de que o rio começou a ficar triste com aquilo. O rio entrou em depressão com aquilo e começou a chorar. O rio, isso mesmo, vocês estão vendo. É uma narrativa. E aí chega a mãe natureza e pergunta assim: Rio, por que você está chorando? E aí o rio disse: Olha, eu estou chorando porque Narciso, todas as vezes vinha ao meu encontro, ele ficava me enxergando, me olhando, me olhando, me olhando, e eu gostava muito daquilo. E aí a mãe natureza diz o seguinte: Para de ser besta, rio. Para de ser besta. Narciso só vinha para cá para ficar se enxergando. Ele não vinha para passar tempo com você, ele não vinha para ficar te olhando. Ele vinha para ficar olhando o reflexo dele na água. Então o rio disse: Eu sei. Só que toda vez quando Narciso se abaixava e olhava para mim, e se enxergava no meu reflexo, eu olhava para os olhos de Narciso e me via também nos seus olhos, nos olhos do reflexo de Narciso. O que significa dessa história? Existia amor entre os dois ali? Não. Existia uma troca, existia uma barganha, existia apenas como posso dizer, uma moeda de troca. Eles estavam ali apenas usando um ao outro. Você é amado por mim
se você pode me oferecer algo para ser amado. Eu sou amado por você se eu posso te entregar algo para você me amar. Graças a Deus que essa filosofia não é cristã. Graças a Deus que esse pensamento não é o pensamento de Deus sobre nós, amém? Porque Deus nos amou quando nós não merecíamos ser amados. E Deus nos ama até hoje sem nenhum tipo de merecimento. Deus e Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda era pecadores ou os seus inimigos. Deus não olhou para nós e disse, olha, você tem alguma coisa boa para me oferecer, então eu vou me sacrificar por você. Ou, então eu vou descer aqui porque eu encontrei algo de valor nesses seres humanos, nessas pessoas, nessas coisas criadas por mim, e eu vou me sacrificar por eles. Não. Deus viu pecado. Deus viu dor. Deus viu tragédia. Deus viu morte. Mas mesmo assim se entregou por nós. Mesmo assim desceu por nós, porque Ele nos ama. E este é o amor de Deus. E este é o amor que Deus quer gerar em nós. Um amor que olha para o outro sem querer nada em troca. O amor que nós olhamos para o outro sem querer desejar algo em troca do outro. Por isso, quando o Senhor Jesus fala sobre amar ao próximo, Ele não coloca apenas ame ao próximo, mas diz ame ao próximo como a si mesmo. E aí, nesse texto que nós podemos meditar agora, é algo profundo sobre nossas vidas. Como o Tiago já falou, do contexto, os escribas estavam debatendo entre eles e Jesus também estava sendo interrogado por eles. E essa foi uma das perguntas para Jesus. Jesus, qual é o maior mandamento? O que vale mesmo? O que mais importa? Então Jesus diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o contexto da passagem. Mas o que me intriga um pouco mais ainda nesse texto é que eles perguntaram apenas uma coisa. Qual é o maior mandamento? E Jesus logo deu 2 para eles. Né? Perguntaram qual é o maior mandamento. E Jesus disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele poderia parar por aí, mas não, ele continuou. E dizia, amar o próximo como a ti mesmo. Porque as duas coisas não podem se separar. Se você ama a Deus, você automaticamente amará o próximo. Se você ama ao Senhor e obedece, você também amará o próximo, porque esse é o mandamento do Senhor. E porque você ama ao Senhor. Por isso, como então como nós iremos amar ao próximo? Quero meditar com vocês através de 3 pontos aqui, brevemente. E por que amar o próximo? Porque amar é um mandamento. Ponto final. Amar é um mandamento. Olha o que diz o Senhor no versículo 31. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quando Jesus apresenta esse texto, os escribas, e o escriba que estava perguntando isso para ele, já tinham ouvido falar, já tinham lido falar sobre isso. Porque o que Jesus fala aqui é basicamente o que está em Juízes 19, 18. O que está aqui escrito está também escrito em Juízes 19, 18. Amará o próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Os escribas já tinham passado por essa passagem, já tinham visto isso. Eles não estavam ouvindo algo novo. Eles já tinham escutado isso, já tinham lido isso, provavelmente já tinham ensinado isso para outras pessoas. No entanto, o questionamento deles era o seguinte: Jesus, o que importa realmente de todos esses mandamentos, desde o início até agora? Desde o êxodo até agora? O que realmente importa para nós? O que nós podemos realmente colocar em nossas vidas, no nosso cotidiano, sem cessar? Jesus, então, responde dessa forma. E nós iremos meditar apenas nessa segunda resposta que o Senhor dá, nesse segundo mandamento que o Senhor dá. Amar ao próximo como a si mesmo. Como eu falei, o Senhor Jesus, ele poderia também deixar
até um pouco mais fácil para a gente, né? Ele podia dizer o seguinte: olha, ame ao próximo. E é isso. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ame ao próximo. Mas não, ele coloca algo também ali, que também está em Levítico, mas ele é enfático nisso. Como a si mesmo. Como a si mesmo. Porque é muito fácil amar o próximo. Amar o próximo em que sentido? Amar o próximo que está um pouco distante, né? É muito fácil a gente amar o próximo que está na África. E é muito fácil amar o próximo que está na outra cidade, ou amar o próximo que está no outro bairro. Mas o próximo que está realmente do nosso lado, ali no dia a dia, no emprego, no trabalho, sabe? Na família, com os amigos, na igreja. Porque o próximo está próximo mesmo. Está do seu lado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós temos qualidades diferentes, nós temos gostos diferentes. E isso, às vezes, acaba incomodando a nós, ou nós acabamos incomodando ao próximo. Mas quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo, olha, é um mandamento. Não é uma condição, não é apenas uma ideologia, não é apenas uma ideia, não é apenas uma forma de pensar, é um mandamento. Amar ao próximo é uma ordenança que Deus nos manda fazer. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja nem um pouco fácil. Em João 1,4, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amar ao Senhor, sobre todas as coisas, está ligado a amar ao próximo. Nós só conseguimos amar realmente a Deus se nós conseguimos amar ao próximo também. Se nós não conseguimos amar aquele que está do nosso lado, que nós estamos vendo, nós estamos todos os dias falando com ele de forma física, dificilmente conseguiremos amar a Deus aquele no qual nós não conseguimos ver, conseguimos sentir, somos transformados por ele. No entanto, aquilo que realmente move o coração de Deus é o amor. É o amor. Deus nos ama e quer que a gente ama também o próximo. Na tradição judaica, hebraica, os judeus olham para um outro com muito respeito, porque eles pegam uma passagem de Gênesis que diz o seguinte, olha, vamos criar o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Quando ele olha para o outro, quando ele enxerga a outra pessoa, ele pensa nesse texto. Ali está a imagem de Deus. Não que a pessoa é um Deus, não que a pessoa é um ser iluminado, mas que aquela pessoa foi criada à imagem de Deus. E se Deus criou essa pessoa é porque Deus se manifesta através dela. E eu devo amá-la, e eu devo respeitá-la. E eu devo amar aquela pessoa com todo o meu coração também. Porque Deus me diz para amar. Não porque eu sou uma boa pessoa ou uma pessoa totalmente iluminada, mas sim porque eu vi Deus me amando. Porque eu vi o exemplo de Deus na cruz na minha vida. Porque eu vi o Senhor descer para me amar primeiro. Por isso eu amo o próximo, por isso que eu me disponho a fazer o próximo melhor, feliz, contente, porque o Senhor fez isso por mim primeiro. Por isso que amar ao próximo é um mandamento. Ponto final. É um mandamento. Não tem negociação, não tem barganha, não tem troca de moeda. Devemos amar porque Deus diz para que a gente possa amar. Porque quando amamos, estamos próximos do Senhor. Porque quando amamos, estamos amando o próprio Deus. Amém? Por isso que amar o próximo é um mandamento. E aí o segundo ponto é, amar muda realidades. Amar muda realidades. Marcos 12, 32 ao 33 diz o seguinte,
Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele. E que amar de todo o coração, de todo o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Para pensar aqui nesse escriba. Essa é a vida do escriba. O escriba, ele sabe praticamente de cor a Torá. Praticamente não, ele sabe de fato a Torá de cor. Ele decora a Torá, ele escreve a Torá, ele copia a Torá, ele escreve em outros lugares, ele transmite a mensagem da Torá, ele explica os mandamentos para o povo, e ele trabalha com isso. É uma das funções mais respeitadas daquele tempo. Para o escriba, seguir toda a lei não é apenas uma questão de gosto, mas uma questão até mesmo profissional, às vezes. Ele faz aquilo diariamente, é a vida dele, é a rotina dele. E o templo, e os palácios, e os holocaustos, e os sacrifícios, é a vida dele. Fazer com que as pessoas entendam que sacrificar, entregar o bode, entregar o carneiro, é a função dele. Ele explica isso nas sinagogas, e ele vive o seu dia a dia nessa rotina, de explicar a lei, de explicar os mandamentos, de dizer, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, quando ele pergunta para o Senhor qual é um dos 2 mandamentos, o escriba está dizendo, olha, eu vivo com isso o dia todo. E para mim, a minha vida é isso. São os holocaustos, são os sacrifícios, são as ofertas cereais, são os cabritos no qual eu mato para fazer o povo ser perdoado por Deus. Essa é a minha vida, esse é o meu trajeto, essa é a minha rotina. Então, quando o escriba pergunta isso para o Senhor, e o Senhor diz amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, logo o escriba tem um insight. Então, significa que os holocaustos, significa que matar um animal, significa que dar as ofertas, significa que fazer qualquer outra coisa não é mais importante do que amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas? Significa que tudo isso que eu faço aqui não é mais importante do que amar o próximo? Significa que toda essa minha rotina e toda essa minha vocação de vida não é mais importante? E ele cai em si. Então, significa que holocaustos, sacrifícios não são mais importantes. E se nós vermos lá em Samuel, o que Samuel fala para Saul? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Amar ao Senhor e ao próximo é melhor do que o sacrifício, do que os holocaustos. E isso, para um escriba daquele tempo falar, era algo extraordinário. Era algo fora da caixinha. Para nós hoje é muito fácil. Nós não temos nenhum bode para matar aqui no templo, no culto? Temos? Não. Nós não temos nenhum holocausto, não temos nenhum sacrifício de forma palpável. Mas para o escriba é dizer o seguinte: toda a minha vida, toda a minha percepção de vida, toda a minha percepção do que é a realidade em si no dia a dia, do que é importante realmente para a sociedade, não é mais o importante. O que é mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso é o que realmente transforma. Por isso que o segundo ponto é amar muda realidades. Isso mudou a realidade dele. Isso mudou a visão dele. Isso mudou a ótica de enxergar o mundo. Talvez para outras pessoas, não, tem que chegar no templo e fazer ali o animal sangrar para que agora eu possa ser uma pessoa boa. Não, eu tenho que entregar esses cereais melhores aqui porque agora eu serei uma boa pessoa. Não, agora ir ao templo todos os dias, fazer as minhas orações, entregar tudo aquilo que eu tenho que entregar ao Senhor, meu dízimo e tudo mais, é o que é mais importante. Porque para naquele tempo, amar a Deus era entregar era fazer os sacrifícios, era entregar as ofertas, os cereais. Mas o Senhor diz o seguinte: olha, o que mais importa não é isso. Temos que mudar a nossa realidade. Por isso que amar transforma realidades. Porque o que é mais importante na sua vida hoje? Bora fazer um exercício. Vamos dizer que a gente vai para um navio
transatlântico. Vamos para um navio no qual nós vamos passar lá, sei lá, 15 dias, num cruzeiro. Férias. Excelente, hein? Ótimo. Estamos lá no cruzeiro, no navio, então a gente ouve um alerta, uma sirene. Então o capitão diz o seguinte: gente, não se assustem, é apenas o barco afundando. Não se assustem, fiquem tranquilos. Nós temos 15 minutos para evacuar o barco. Vocês devem levar com vocês as coisas mais importantes. O que vocês levariam? O que estaria com você ali naquele momento, que você estava naquele momento da viagem, e você vai levar para o bote salva-vidas? Talvez o filho. Acredito, na verdade, não. Eu espero que o filho. A esposa. Eu espero que a esposa também. Talvez alguns documentos. As coisas essenciais para a vida. As coisas importantes para a sua vida. Você vai colocar no bote. Você vai entrar, você vai levar. Outras coisas, você vai deixar para trás. O Xbox One, o PlayStation 5, que também são legais, mas não são fundamental para a sua vida. Coisas que são frívolas. E talvez na sua vida tenha algumas coisas que você deve deixar de lado, para que você possa realmente focar no essencial. Porque o essencial é amar o próximo. O essencial é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Você amar o próximo como você mesmo. Então o Senhor Jesus está dizendo isso para o escriba: escriba, o que mais importa, se um dia tudo isso acabar, o que vai ficar? Amor a Deus e amor ao próximo. E tudo aquilo acabou. Tudo aquilo acabou. O templo de Israel, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído. Os sacrifícios no templo acabaram. Todas as coisas passaram. Nada mais existiu dali. E o que ficou? O amor a Deus e amor ao próximo. É o que ficou, foi isso. E é o essencial. O que Cristo falou é o essencial. E o essencial permaneceu até hoje e permanecerá para a eternidade. Amém? Permanecerá para a eternidade. Por isso que quando nós amamos realmente o próximo, nós mudamos a nossa realidade. Porque o que é amar? O que é amar? Amar não é um sentimento. Amar não é aquilo que vem no seu coraçãozinho, quentinho, e diz: poxa, que pessoa legal, eu vou amar essa pessoa. Não é isso. Amar não é você olhar para outra pessoa e dizer: olha, que pessoa gentil, dócil e meiga, eu vou amar essa pessoa. Não. Amar não é sentimento, amar não é gosto. Amar é uma atitude. Amar é uma ação. Por isso, quando o Senhor diz que amar é um mandamento, é algo que você deve fazer, porque não basta você gostar, não basta você ter um sentimento quentinho no coração. Você faz, mesmo gostando ou não daquela pessoa. Isso é forte. Tá? Não estou pregando dizendo aqui que eu faço isso de forma plena, não. Tá? Como se fosse a pessoa iluminada. É porque está na Bíblia. E é o que vale. É o que vale. Amar não é um sentimento, amar é uma atitude, amar é uma ação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus amou os seus inimigos e entregou o seu Filho por eles. Deus não diz assim: olha, eu gostei tanto e achei ele tão bonitinho, e porque eles são tão pessoas legais, eu entreguei meu Filho. Não. Deus amou o mundo podre, sujo, inimigo dele mesmo, e entregou o seu Filho. Deus amou, e o amor implica ação. Porque o amor realmente transforma realidades. Porque o amor realmente transforma realidades no nosso cotidiano. E o que é o amar também, na prática? É se colocar no lugar do outro.
é se colocar no lugar do outro. Amar ao próximo, basicamente é isso. É amar o próximo, é se colocar no lugar do outro. É enxergar no outro e se ver no outro. E dizer, olha, se fosse comigo, não gostaria que fosse assim. Se fosse comigo, gostaria que fosse dessa forma. É interessante quando a gente lê aquela passagem dos casais, né? Que, olha, mulheres, amem os seus maridos, né? Sejam submissas a ele, né? Se submetam aos seus maridos. E tem aquela passagem dos homens, né? Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí a gente, homem, já pensa o seguinte, olha, é isso aí. Cristo morreu pela igreja, Cristo foi homem para morrer pela igreja. Eu vou lá e também me sacrificarei quando o bandido entrar em casa. Eu serei cabra macho também para defender a minha família, defender minha esposa. Aí a sua esposa diz assim, olha, me ajuda aqui no banheiro. Eu diz, não, já é demais, né? Amar, não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando, né? Mas amar é se colocar no lugar do outro, nos mínimos detalhes. Não precisa chegar ao extremo de você morrer, ser sacrificado, mas ao ponto de você internalizar e pensar, antes de falar alguma coisa para aquela pessoa, será que ela gostaria de ouvir isso? Ou quando você chega em casa e as coisas estão meio amarrotadas, então você sabe que outra pessoa vai chegar cansada do trabalho, aí você vai lá e dá uma geral para que a outra pessoa descanse bem. É se colocar no lugar do outro. É você ver a outra pessoa que está do seu lado, aí mesmo, do seu lado agora. E olhar para essa pessoa e tentar entender mesmo o que ela precisa para hoje. Quais são os sentimentos, quais são as dores, quais são as lutas. Amar o próximo é se colocar no lugar do outro. A Bíblia é muito prática. Ela não é difícil. Ela é difícil de colocar em prática por conta dos nossos pecados e falhas. Mas ela é fácil de ser entendida. Ela é fácil de ser entendida. Por isso que amar ao próximo transforma realidades. Porque quando nós olhamos para o próximo, se colocando no lugar do próximo, nós começamos a também mudar a realidade daquele próximo. Começamos a enxergar o que ele precisa. E as palavras que ele precisam ser ouvidas e aquelas palavras que não precisam ser ouvidas. Aquilo que ele precisa receber de financeiro e aquilo que ele precisa receber de abraço. Você se coloca no lugar do outro. Amar é se colocar no lugar do outro. É enxergar o outro como você gostaria de ser enxergado. Amém? E que a gente coloque isso em prática. Não é fácil, mas que a gente coloque isso em prática. O Senhor nos dará força para isso. O terceiro e último ponto é amar te aproxima de Deus. Amar te aproxima de Deus. O versículo 34 diz o seguinte: vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. Essa passagem, esse trecho é interessante porque, em outros momentos, Jesus teve essa conversa com outras duas pessoas sobre o reino de Deus, sobre qual era a finalidade de Deus, qual era a finalidade de Cristo. Primeiro com Nicodemos. E aí, Jesus explica para ele, tenta explicar de várias maneiras para ele como que é o Evangelho. E diz para ele, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não consegue entender aquilo de forma fácil. Da mesma forma, Jesus tem outro discurso, outra conversa com o jovem rico. E aí Jesus diz, olha, se você realmente entendeu isso mesmo, vai lá e entregue. Se você é uma boa pessoa mesmo, vai lá e entregue os teus bens aos pobres. Vende tudo que você tem e entregue aos pobres. O jovem rico saiu chateado com aquilo. Mas com o escriba não. O escriba, ele entendeu a sua realidade.
Ele entendeu que a sua visão de mundo, a sua visão no qual ele tinha sobre as pessoas e sobre o que era mais importante para ele, que eram os holocaustos, os sacrifícios, ele entendeu que aquilo não era o foco realmente da realidade, que o foco era amar o Senhor e o próximo como a si mesmo. Por isso que quando o escriba responde ao Senhor sobre isso e acrescenta o holocausto e os sacrifícios na resposta de Jesus, Jesus diz o seguinte: olha, você está próximo do Evangelho, você está próximo do reino, porque você está entendendo. Você está realmente entendendo o que eu falei, entendendo o que eu disse. Quando o escriba responde dessa maneira, significa que ele está se aproximando do Senhor. Se aproximando do Senhor, porque quanto mais nós entendemos o Senhor, mais fácil é para colocar em prática. Porque quando nós entendemos a vontade do Senhor e começamos a entender qual é o desejo dele para o nosso coração, é até mais fácil a gente orar, pedindo para que o Senhor nos dê força para fazer aquilo. Quando nós entendemos que o Senhor quer que a gente ame o próximo, se coloque no lugar do próximo, nós começamos a orar com mais clareza até. Dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nessa causa. Eu sei que a situação não está fácil, eu sei que eu fui ofendido, eu sei que eu não fui bem tratado, mas eu preciso amar o próximo. Eu também preciso enxergar naquela outra pessoa o próprio Senhor. Eu preciso entregar meu coração ao Senhor para que o Senhor venha transformar minha vida, para que eu também possa amar aquela pessoa de forma correta, como o Senhor deseja. Por isso, quando o Senhor fala isso para o escriba, ele está dizendo: você está próximo do Evangelho, você está próximo do reino dos céus, porque você está entendendo o que é o amor, você está entendendo o que é o amar. O escriba, provavelmente, anos depois ou meses depois, iria se deparar realmente com o verdadeiro amor na prática. O escriba, com certeza, se não esteve ali aos pés da cruz, com certeza ouviu falar sobre esse mesmo Jesus, no qual ele conversou, que esse mesmo Jesus morreu, mas ressuscitou. Morreu pelos próprios pecados desse escriba. Morreu por conta das falhas desses escribas, mas morreu amando. Na última ceia, é uma frase muito bonita que eu acho, da Bíblia, a Bíblia inteira, mas essa é uma das frases impactantes que eu acho sobre o Evangelho. Dizendo que Jesus, amando os seus, amou até o fim. Foi até as últimas instâncias com esse amor. O escriba, então, se deparou com esse amor. Mesmo que não fosse ali naquele momento, mas se deparou futuramente. Ele ficou sabendo da história. Porque esse amor chegou para todos. Amém? Esse amor chegou para todos nós. Chegou para todos aqueles que ouviram o Evangelho. Nós não sabemos em que fim levou o escriba. Nós não sabemos o que desenrolar da sua vida. O que nós sabemos é: a sua vida foi transformada. A sua realidade foi transformada. A forma como ele enxergava o mundo foi transformado. Porque agora ele sabe que o verdadeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ele mesmo. E que amar o próximo é se colocar no lugar do outro. Assim como Cristo se colocou em nosso lugar, naquela cruz. Cristo se colocou em nosso lugar e Cristo derramou seu sangue em nosso lugar. Amar o próximo é se colocar no lugar do outro. Se você não conseguiu decorar a mensagem inteira, pelo menos fique isso no seu coração, leve isso para a sua casa. Amar o próximo é se colocar no lugar do outro. Amar o próximo é se colocar no lugar do outro. Porque Cristo se colocou em nosso lugar. Amém? Então vamos orar nesse momento. Fique em pé.
Santo Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de amor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas é primordial em nossas vidas, é o basilar em nossas vidas. E amar, ó Deus, o próximo como a nós mesmos, mesmo que seja difícil, é te seguir, é entender o que o Senhor fez em nossas vidas, é entender o Evangelho, é entender que o Senhor fez isso por nós, nós devemos fazer isso para o próximo. É entender, ó Deus, que o Senhor olhou para nós e não ficou nos céus nos condenando, mas o Senhor desceu e se colocou em nosso lugar. Ó Pai de amor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa gerar isso em nossos corações hoje. Que a Tua igreja reunida aqui, ó Deus, venha amar o próximo como nós nos amamos. Que a gente olhe para o outro, ó Deus, e enxergue o Senhor no outro. E que a gente venha amar de forma integral. Ó Pai de amor, que a Tua graça esteja sobre nós e que nossas realidades sejam transformadas pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém.